E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, o teste de paternidade por DNA. Vamos entender de vez como é que a ciência pega uma dúvida, sabe, aquela incerteza, e transforma numa resposta com uma precisão que é de cair o queixo. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que a ciência consegue sair de um simples talvez para chegar num número tão definitivo? Bom, a gente vai fazer exatamente isso agora, seguir o rastro genético passo a passo para entender de uma vez por todas como os cientistas chegam nessa conclusão. Olha, antes da gente entrar em qualquer laboratório, a gente precisa entender a base de tudo. E a boa notícia é que o princípio é super simples, de verdade. É uma lei biológica fundamental, uma coisa que a gente já sabe há mais de um século. Funciona assim, em dois passos bem diretos. Primeiro, na hora de formar o espermatozoide e o óvulo, as duas versões de cada gene que uma pessoa tem, o que os cientistas chamam de alelos, elas se separam. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. E aí vem o segundo passo. Na fertilização, um alelo da mãe e um alelo do pai se juntam. Pronto! É essa combinação que forma o código genético da nova pessoinha. E o resultado disso tudo? É simples. 50% do nosso DNA vem da mãe biológica e os outros 50% vêm do pai biológico. Metade, metade. Essa é a regra de ouro. É a base de tudo, o ponto de partida que permite aos cientistas começarem a investigar. Ok, então com essa regra do 50-50 na cabeça, o trabalho vira quase uma investigação de detetive, sabe? Coisa de CSI. Os cientistas não vão analisar o genoma inteiro, que é gigante. Não, eles são espertos. Eles vão direto em pontos específicos para achar a assinatura genética do pai. E esses pontos específicos têm nome, são os marcadores STR. A melhor forma de pensar neles é como códigos de barras genéticos. É sério, são pedacinhos do DNA que variam muito de pessoa para pessoa. Cada um de nós tem uma combinação única desses códigos, e é na hora de comparar esses códigos de barras que a coisa toda se resolve. Beleza, vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil. Olha só essa tabela. A gente tem a mãe, a criança e o suposto pai. A criança tem os alelos 15 e 16. A gente já sabe que um deles veio da mãe, certo? Olhando para a mãe, ela tem os alelos 14 e 16. Então, por eliminação, qual ela passou para a criança? Só pode ser o 16. Simples assim. E aí vem o pulo do gato. Se o alelo 16 veio da mãe, de onde é que veio o outro, o alelo 15? Bom, só tem uma resposta possível, né? Ele obrigatoriamente tem que ter vindo do pai biológico, não tem para onde correr. E essa pista, essa peça-chave, tem um nome oficial. É o alelo paterno obrigatório. É a peça do quebra-cabeça que o suposto pai precisa ter. No nosso exemplo aqui, é o alelo 15. E se a gente olhar de novo na tabela, o suposto pai tem esse alelo. Opa, um ponto para ele. Bom, a partir desse ponto, a investigação chega numa bifurcação. Só existem dois caminhos possíveis. Para cada marcador genético que é analisado, o suposto pai ou bate, e ele é incluído como um possível pai, ou não bate, e ele é excluído, sem meio termo. E a diferença aqui é gigantesca. Olha só, na exclusão é preto no branco. O cara não tem o alelo paterno obrigatório, então ele não pode ser o pai. Fim de papo. Já na inclusão, a linguagem é mais cautelosa. Ele não pode ser excluído. Isso quer dizer que deu match, que bateu, mas calma lá, isso sozinho ainda não é a prova definitiva. Aqui a gente tem um exemplo perfeito de um caso de exclusão. E repara, não é só uma coisinha que não bateu, são várias. No primeiro marcador, o alelo obrigatório era o 15, mas o suposto pai não tem. No segundo, era o 18, ele também não tem. No terceiro, era o 22, e nada de novo. A evidência aqui é esmagadora. Mas por que o laboratório insiste em achar 2 ou 3 dessas incompatibilidades? É uma questão de segurança científica. Porque assim, uma mutação genética muito rara poderia, em teoria, causar uma única diferença. Mas a chance de acontecerem 2 ou 3 mutações dessas, ao mesmo tempo, nos lugares certos, é praticamente zero. É isso que dá a certeza absoluta para o resultado de exclusão. E aí, o resultado final é esse aí, 0%. Não tem discussão. A exclusão é absoluta. Caso encerrado. Tá, beleza, a exclusão é super direta. Mas e quando dá a inclusão? Quando todos os marcadores batem, significa que ele é o pai? A resposta é: ainda não. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a biologia dá mão para a matemática. Pensa assim, só porque o cara tem os marcadores certos, não quer dizer que ele é o único no mundo que tem. Outra pessoa, por pura coincidência, poderia ter o mesmo perfil genético.
É agora que a gente entra na parte mais impressionante do teste. É o momento em que a gente transforma aquele não pode ser excluído numa afirmação do tipo a probabilidade de paternidade é de 99,9999%. E o segredo para fazer esse salto é a estatística. O primeiro cálculo que os cientistas fazem é o do tal índice de paternidade, o IP. Pensa nele como uma nota, uma pontuação que mede o quão forte é aquela combinação genética que a gente encontrou. Basicamente, esse número responde uma pergunta. Ok, essa combinação é comum ou é rara? É muito mais provável que tenha vindo desse suposto pai do que de qualquer outra pessoa por aí. A lógica por trás disso é super intuitiva. Se o alelo que bateu for um alelo super comum, que muita gente tem, essa combinação não vale tanto. É como ter cabelo castanho. Agora, se o alelo for super raro na população e o suposto pai tem, aí a coisa muda de figura. A evidência fica muito mais forte. E essa é a grande sacada. Quanto mais raro for aquele alelo paterno na população geral, mais poderosa é a evidência. É exatamente a diferença entre encontrar um suspeito com o sobrenome Silva e um com um sobrenome super raro. A segunda opção aponta o dedo com muito mais força, concorda? Mas o laboratório não para em um marcador só. Eles testam vários, tipo uns 15 ou 20. E aí vem a mágica da matemática. Eles multiplicam o índice de paternidade de cada um deles. Olha só como o número explode. O que começa com umas pontuações pequenas, tipo 1,67, 2,50, quando se multiplica tudo, o resultado, que é o índice de paternidade combinado, ou IPC, vai lá para cima. E agora, o passo final. A gente pega esse número gigante, o IPC, e joga numa fórmula super simples para transformar ele numa porcentagem, que é o que a gente entende. É a famosa probabilidade de paternidade. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, o IPC chega facilmente na casa das centenas de milhares ou até milhões. E quando se pega um IPC de, digamos, 100 mil e joga naquela fórmula, o resultado é esse, 99,9999%. E se o IPC for ainda maior, tipo 1 milhão, a probabilidade sobe ainda mais, a certeza fica tão perto de 100%, que é, na prática, absoluta. Esse é o poder da estatística e da biologia trabalhando juntas, uma amplificando a outra a cada novo marcador que é analisado. O que nos leva à pergunta final para fechar essa nossa análise. A prova do DNA é um fato puramente biológico ou é uma obra de arte da estatística? E a resposta, como a gente viu, é que são as duas coisas, inseparáveis. A coisa toda começa com uma regra biológica super simples e rígida, a da herança 50-50, e termina com a força absurda da probabilidade, que pega uma simples combinação e a transforma em certeza científica.